Memórias Gigante hoje recebe Daniel da Costa Franco, um dos melhores laterais esquerdos surgidos na base do Inter nos últimos tempos, né? Claro, década de 90, mas depois dele também não teve mais muita gente com grande destaque, né? Então o Daniel foi um lateral marcante, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho pelo Inter, num tempo de vacas muito magras do Inter, né? Dinheiro o clube nunca teve, né? Então tinha que contar muito com a base e sobretudo com jogadores talentosos, como por exemplo o Daniel e o Caico, né? Para formar aquele time de 92, campeão da Copa do Brasil, feito que o Inter jamais conseguiu repetir. Então o Daniel agora, como ex-lateral esquerdo da base, a gente conversa com ele sobre justamente as categorias de base do Inter, a gurizada do Inter, porque em 2022 o que se tem são muitos jogadores jovens surgindo e, claro, querendo ascender também ao time principal e, sobretudo, se manter na equipe, né? Talvez o maior destaque agora que esteja surgindo seja o Cadorini, que o Inter vai comprar nos próximos dias e permanece como uma das grandes esperanças para 2022. Além disso, Daniel da Costa Franco é o técnico do União Frederiquense, que está na final já da divisão de acesso, esperando agora a Guarani de Bagé ou Avenida para a grande decisão, mas, sobretudo, já está classificado para a Série A do Gauchão, que começa ao final de janeiro. Então, espero que vocês gostem do papo. Daniel da Costa Franco, um baita cara, um papo muito bom, e ele que trabalhou na base do Inter também por 7 anos e meio, trabalhou, por exemplo, com jogadores que surgiram, passaram pelas mãos dele, como o Alisson Becker e como o Fred, ambos na seleção brasileira neste momento. Então, espero que vocês gostem e, por favor, deixem o like ao final. Grande abraço e curtam Daniel da Costa Franco falando sobre a base do Inter. Memórias Gigante hoje traz um grande lateral esquerdo da base do Inter, Daniel da Costa Franco, jogador campeão da Copa do Brasil com o Inter, depois campeão da Copa do Brasil com o Corinthians também, 95, em cima do Grêmio, ele e Célio Silva, por sinal, né, uma coincidência, e agora técnico de futebol aí, com talvez o seu primeiro grande trabalho já de sucesso, que é com a União Frederiquense. Subiu a União Frederiquense para a primeira divisão e agora espera para disputar a final do acesso com o Guarani de Bagé ou Avenida. Primeiro jogo 1-1 e agora dia 21, Guarani de Bagé ou Avenida define quem enfrentará a União Frederiquense na grande final. Daniel, bem-vindo, obrigado pela gentileza aqui e vamos tocar a ficha. Parabéns pela classificação primeiramente, viu? Obrigado, prazer, uma satisfação muito grande estar participando do programa e conquistas são sempre muito bem-vindas na carreira, seja de atleta ou de treinador, né? É verdade, é verdade. E muito feliz e honrado por realmente o grande trabalho, o meu primeiro grande trabalho com êxito, né, feito como treinador, e eu espero daí atingir e alcançar muitos mais trabalhos e êxitos, né, dessa grandeza. Grande. Daniel é novo ainda, para técnico, 50 anos, né, Daniel? Enfim, um cara que conhece o campo, conhece base, e agora, enfim, com o primeiro grande trabalho de sucesso, e tomara que vá em frente ainda muito além, cara, que a gente deseja um grande sucesso para ti. Mas, primeiramente, doutor Daniel, eu gostaria de conversar o seguinte com o senhor. Categorias de base. Daniel da Costa Franco, talvez um dos grandes laterais esquerdos surgidos nos últimos anos da base do Inter, né? Não é nem últimos anos, faz algum tempinho já, né? Anos 90 ali, enfim, campeão da Copa do Brasil como titular. Mas depois do Daniel, talvez o Iago, né, como um grande destaque também da base, como lateral esquerdo. Mas, Daniel, eu queria começar te perguntando o seguinte: o Inter, para o ano que vem, começa com uma série de garotos, né? Jogadores na casa dos 20 anos, enfim, renovando muito o elenco também. E muitos da base. O jogador da base, sobretudo que sai da base do Inter, é mais difícil, a cobrança é maior? Bom, primeiro, a base, eu entendo que o grande clube, não só o grande clube, todos os clubes eles têm que ter uma base consolidada, uma base consistente. E o Inter é um dos maiores reveladores de base do país, né? E eu acho que o clube tem que abrir porta para esses meninos. Lógico, se a equipe estiver bem estruturada, a equipe principal fica mais fácil, porque daí tu vai lançando aos poucos e eles vão chegando e vão tendo tempo para se adaptar, né? Mas como a gente sabe da dificuldade financeira que os clubes estão vivendo, principalmente nesse momento de pandemia, às vezes é normal tu correr algum risco, né, e lançar alguns meninos talvez em tempo não adequado ainda, né? E eu tenho percebido nesses últimos anos do Inter, uns 2 anos talvez, alguns atletas que subiram sem estar totalmente preparado para assumir um profissional a condição de titular, né?
mas é sempre bem-vindo ter a possibilidade de subir bons atletas da base, né? E lógico que existe uma cobrança. Na minha época, por exemplo, eu acho que até a cobrança era maior do que hoje em dia, porque hoje tem toda uma preparação já para esses meninos. Eles estão mais acostumados com grandes jogos, né? Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Sub-23 por aí que prepara esses atletas bem mais para chegar no profissional e ter uma facilidade maior em desenvolver o seu potencial. Mas eu acho que o grande quê da questão, Leandro, é como esses atletas sobem, né? Como eles foram lapidados, a fase final de lapidação para chegar no profissional e se ambientar o mais rápido possível. Eu acho que aí a base tem um grande papel nisso, a formação na base, porque são várias etapas, né? E eu falo com certa propriedade, porque além de ser formado na base do Inter, eu cheguei no Inter com 11 para 12 anos, né? E subi com 17 para 18. E depois que parei de jogar, eu trabalhei por 7 anos e meio na base também. Então formei bastante atletas ali. Ajudei, né? Ajudei. Fiz parte do processo. E eu entendo que a lapidação final, a fase final de lapidação desses atletas, ela tem que ser muito detalhada, porque o atleta tem que saber bem de sistema tático, as variações que existem, como se comportar em cada sistema. Logicamente que isso compete muito a cada treinador, mas ele tem que ter entendimento dessas variações para quando ele chegar no profissional ele possa se adaptar de uma maneira tranquila àquilo que o treinador profissional vai exigir dele. Então, por vezes, alguns atletas que não são bem formados nesse quesito sofrem lá em cima para se adaptar, e às vezes eles não conseguem vingar e demora um tempo maior. E eu cito um exemplo muito rápido, que foi um atleta que eu ajudei na formação, que não conseguiu dar sequência no Inter e outro que conseguiu. O que conseguiu é o Iago, lateral esquerdo. Quando ele veio de São Paulo, o primeiro treinador dele foi eu. E o outro que teve a oportunidade e não conseguiu é o Juan, que hoje está fazendo sucesso. Juan, esqueci o sobrenome dele agora, o Meia, que está no Japão. Tá? Então são dois atletas que surgiram igual e aí não foram aproveitados de maneira... Não estavam preparados da maneira adequada. Um deu certo, o outro demorou, não conseguiu, foi estourar depois que subiu com o Curitiba e agora no Japão tá arrebentando lá. Agora eu te perguntar, na tua época, claro, era um outro período até com relação a relações humanas, né? Não tinha internet, por exemplo, né, Daniel? Não tinha ação dos empresários também, né? Eu acho que tu foi ter empresário depois de profissional só, né? Na base não tinha, né? Na tua época não era comum. Nem aparecia. Exato, não era comum isso, né? Dentro disso, tu que já tá acostumado a trabalhar com a gurizada também, tu nota uma diferença muito grande assim de mentalidade, até mesmo, dos guris da base da tua época, por exemplo, por causa de agora? Eu noto sim, principalmente por essa... Tem os dois lados da internet, né, Leandro? Tem o lado da globalização, da informação que chega muito rápido, e isso é bom, e tem o lado que, se não for bem acompanhado, ele pode levar para um outro lado do deslumbre, da coisa fácil, do achar que eu sou o cara e aí nada mais me segura. Então isso tem que ser muito bem controlado com meninos da base. E aí mais em atletas de clube grande, né? Por exemplo, eu quando surgi na base e aí comecei a ter algum destaque, meu primeiro dinheiro que eu pude fazer alguma coisa foi quando eu tinha 17 para 18 anos, um pouquinho antes de eu subir para o profissional. Um ano antes eu estava na Taça São Paulo, fui convocado para a Seleção Brasileira de Júnior, que na época era de Júnior, não tinha sub-20, sub-18, era uma só, era Júnior. E aí quando eu vim de São Paulo para fazer meu passaporte em Porto Alegre, o Inter me deu um valor lá, que eu não lembro qual é agora, que eu consegui ir para Campo Bom ali nos meus pais fazer um baita rancho para eles. E hoje os meninos com essa situação da lei, Pelé e tudo mais, com 16 anos sou obrigado a ter contrato profissional. E aí o menino já ganha um valor bem considerável para a idade, né? Assim. E isso já provoca uma série de comportamentos, às vezes, se o menino não é bem assessorado pelo empresário, pelos pais, que podem se perder bons valores aí, e o clube é obrigado a fazer esses contratos para segurar o menino. Pode ser uma incerteza, claro. Mas também logo ali pode virar um grande atleta e dar um retorno muito bom para o clube. Então isso tudo eu acho que mexe muito com a cabeça do atleta
e às vezes desvia muito do foco. E na minha época não tinha nada disso, era bem diferente, e mesmo assim, muitos se perdiam no caminho, até por... A gente falava na época, né? Pô, apareceu no Jornal do Almoço, tá grandão. Né? Entende? Então, mas é isso aí até hoje. Aí tu fica bonito, né? tu vira um monte de coisa. Claro. E isso pode deslumbrar e acaba prejudicando bastante a carreira. Tu citou ali o Juan Alano, né? E o Iago também, jogadores que trabalharam contigo na base do Inter. Quem mais trabalhou contigo ali, Dani, antes de tu sair do Inter? A fila é grande, viu? Tu lembra assim, de alguém, quem mais se destaca, assim? Alguns bastante. Alisson Becker. Opa, o Alisson chegou a passar por ti, Passou por mim o Alisson, passou por mim o William, lateral direito. Os laterais passando por ti tiveram sorte, né, cara? O Juan Jesus passou por mim. Nossa, também. Aí o Iago. Eu tô tentando buscar por posições, assim, para. Isso era sub-15, Dani? Era sub-15? Eu entrei no Inter, assim, eu fui, por 1 ano e meio, eu fui avaliador técnico, então eu fazia avaliações de todas as categorias, geral, e aí logo depois eu fui ser auxiliar do Osmar, meu primeiro, já como na parte de campo. Eu fiquei 2 anos auxiliar. Hoje seria o sub-20 daí, né? Hoje seria sub-20, aí na época já estava se formando o sub-23, então misturava sub-20 e sub-23. E aí logo depois eu vim a ser treinador do sub-16, aí eu comecei. Aí eu treinei sub-16, sub-17, aí fiquei um período no profissional que o time principal viajou para a Alemanha, eu fiquei com outros aqui, muito rápido, né? Então ele passou esses que eu te falei, o Alisson, o Iago, o William, o Juan Jesus, o Juliano Pacheco, o Elton, o Juan Alano, o João Paulo Mior, o Marinho na época que o Marinho veio muito jovem para cá, veio muito guri, né, velho? Acho que foi com 17 para cá, né? Isso, foi meu. O Fred passou por mim na base, o Fred do Manchester. A turma era boa, hein? Uma turma boa. Lógico que em épocas diferentes, em anos diferentes, mas todos tiveram. A gente teve Leandro Damião também passou por mim. Quem mais? Dourado? Rodrigo Dourado? Não, Dourado eu não cheguei a pegar, porque ele sempre estava uma categoria acima. Valdívia? O Valdívia é muito pouco, assim, não pouco considero também. Que tenha passado, muito pouco. O Lucas Lima chegou a passar por ti, não? Passou, o Lucas Lima passou. Ele era contemporâneo do João Paulo, né? Então os dois estão sempre na mesma idade. João Paulo e o Lucas Rodia também, eu acho, né? Isso, Lucas Rodia também. Então, teve muito, tem mais, Leandro. Eu não consigo lembrar agora, assim, rapidamente, mas tem muitos. Tanto que no meu... É basicamente aquela geração que começou a subir com o Fernandão depois, com o Dorival e com o Fernandão de técnicos, eu acho, né, Dani? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Aí o Fernandão começou a puxar alguns, e assim, ó, de 9... a geração ali, ó, chegou a pegar o Rafael Foster, que foi meu atleta. Sim, Foster hoje tá no Juventude. Juventude. Passou pelo Brasil, Goiás, Juventude, isso aí. Isso. Então, assim, ó, era uma geração assim, ó, pegou um pouquinho da década da geração de 90, 91 até 96 ali. Eu peguei essa geração de 90 até 96, quase que toda ela. A grande maioria passaram por mim. Então, os grandes expoentes, Alisson e Fred, né? Os dois da seleção brasileira hoje, né? O Otávio, né? O Otávio também. O Otavinho também tá muito bem em Portugal, né? Muito bem em Portugal. O Inter teve muita paciência com o Otávio, né? Depois, quando ele subiu. Pois é, eu não sei se chegou a ser o tanto quanto assim, né? Porque ele, na verdade, ele não teve um grande destaque no Inter, né? Quando ele começou a surgir, já foi embora. Sim, é verdade, verdade. A mesma coisa o Fred, né? O Fred também veio, surgiu, teve um destaque e foi embora logo. Foi vendido logo, né? A gente vê, pensando do lado do atleta, que bom, né? Que bom, porque o atleta vai se consolidar financeiramente, vai se estruturar, né? E também entra de novo. Eu lembro da época que eu fui vendido pro Corinthians, Leandro, que era o Záquia. Isso é depois da Libertadores 93, né, Dani? Eu fui vendido pro Corinthians, a gente disputou a Libertadores, foi muito rápido. Nós nos apresentamos para a pré-temporada de 94, e aí eu já vinha com problema de pubis, foi o que me tirou do Mundial em 91, então tinha muito problema de pubis. Nos apresentamos e eu estava fazendo tratamento para o pubis, para fortalecer e tal.
durante a primeira semana de pré-temporada. E aí eu lembro que o seu professor Homero Cavalheiro era o saudoso Homero Cavalheiro, era o nosso gerente, tipo gerente, na época era supervisor, tinha um outro nome lá. E aí eu fui de manhã pro clube, tratei, tô em casa depois do almoço, aí ele me ligou, vem pro clube direto que tem um negócio bom para ti aqui. Aí eu fui lá, cheguei lá no clube, eu já estava vendido. Então foi assim, eu fiquei sabendo 1 hora, 2 horas depois, eu já estava vendido, já estava preparando as malas para ir para São Paulo. Futebol é dinâmico, né? Agora, é curioso que no Corinthians tu bate com o Silvinho, né? Hoje técnico do Corinthians, né? Bato com o Silvinho. Quando eu cheguei no Corinthians, o Silvinho, a categoria do Silvinho, ele estava com 20 anos, tinha acabado de ser campeão da Copa São Paulo. Então foi uma concorrência, e ele era o capitão da equipe, sempre teve muito conceito dentro do Corinthians. E aí a concorrência era bem ferrenha, assim. Pô, pesada, né? Pesada. Nossa. Pesada, o Silvinho tinha muita qualidade, aí às vezes ele teve um período que ele ficou, lá em São Paulo tinha muito aquele, como é que eles chamavam lá? Que era tipo sub-23, né? Era equipe B, alguma coisa assim. Aspirantes. E aí o Silvinho jogou um tempo lá, até se preparar melhor, depois voltou, e aí a concorrência foi forte. Mas eu não sei se foi sorte ou azar a minha, viu, Leandro? Porque onde eu fui tinha... Os melhores eram sempre os laterais. Não, mas a concorrência é sempre boa, né? Sempre bom, né? Eu fui para a seleção brasileira, minha concorrência era o Roberto Carlos. Pô. Tava bem, né? De concorrência. É aquela história do falecido Vianney Carné, né? Tyson ou Messi, o tempo dirá, né? Daniel ou Roberto Carlos, o tempo dirá, né? Mas brincadeiras à parte, é sempre bom pegar caras grandes para crescer também, né? Não, a gente foi muito bom esses momentos, porque aquele negócio, aquela famosa zona de conforto não tinha nunca, né? Sim. Tu tem que e mesmo quando eu subi no Inter, né? Voltando ali, tu falou da cobrança, eu lembro que quando eu subi, e aí eu sou grato ao meu grande amigo, o professor Ernesto Guedes, que eu voltei da seleção brasileira. E aí o Inter deu 3 dias para ficar em casa, 1 semana, sei lá quanto tempo, e aí em 2 dias me ligaram para eu voltar. Isso lá em 90, e aí eu voltei, cheguei ali, o Ernesto Gás estava esperando para eu me apresentar e treinar, isso numa segunda-feira, só que eu fui direto na base, eu sou jogador da base, ninguém me falou nada, né? Isso, aí fui na base, aí o nosso saudoso Carlos Duran disse, não, Daniel, vai lá no portão 8 que estão te esperando lá. Aí eu fui. E não era protesto. Não era protesto, era o dia normal. E aí fui lá, aí o Gentil me recebeu, aí troca aqui, sobe que o professor está te esperando lá em cima. O treino foi dentro do Beira-Rio, me apresentei, aí treinei, e depois do treino disse, Daniel, eu lembro muito bem, cara, isso aí não sai da minha memória. O Inter jogaria na quarta-feira em Bento, contra o Esportivo, e faziam 4 jogos que o Inter não ganhava no gauchão daquele ano. Aí fomos a Bento e o Ernesto Guedes disse, tu vai viajar na quarta, tu não vai jogar, só vai te adaptar, viajar, conhecer os colegas e tal, e tu vai estrear no domingo. Assim, na chegada ele deu isso, jogou assim para mim, mas eu achei muito legal, sabe? E aí fui, o time empatou, uma pancadaria violenta, naquela época não tinha esse monte de câmera, né, meu? Então, imagina porque era. E na montanha, na antiga montanha, o bicho pegava mesmo. E aí voltamos, né? Então aumentou para 5 jogos sem vencer. E jogaríamos no domingo, no Beira-Rio, contra o Gaúcho de Passo Fundo. E aí eu fiz a minha estreia, ganhamos de 4-1, eu fui melhor em campo na minha estreia profissional. Que espetáculo. Até hoje me arrepia, né, meu? Que demais, demais. E a única coisa que eu pedia, e eu falava muito para os atletas quando eu treinava a base do Inter, porque eu entendo assim, a cabeça do atleta jovem ela é muito dinâmica, né? Ela pode pirar a qualquer momento. Eu só pedia para que eu subisse e não voltasse mais para a base, porque tu imagina, um dia tu tá jogando dentro do Beira-Rio com, sei lá, aquela época, 15, 20, 30 mil pessoas, né? E outro dia tu tá treinando na base ali, uma coisa assim, né? Mexe demais. Então eu sempre pedi a Deus para que isso não acontecesse comigo, e graças a Deus não aconteceu. Mas aí, jovem, né, 17 para 18 anos, o Inter instável, aí tu acaba tendo a tua trajetória no início um pouco instável. Aí o Inter tinha o Paulo Afonso como lateral esquerdo, aí tinha eu, Paulo Afonso, uma época o Zinho foi para lateral esquerda. Sim. Aí depois tinha o Canhoto,
Eu achei que tinha 4, 5 laterais esquerdos ali. E o Ricardo também quebrava um galho de lateral esquerdo às vezes, né? Luciano também, 91. O Luciano, né? Isso. Aí depois tem o saudoso Marcelo Veiga também veio, então era um caminhão de lateral esquerdo, assim, né? Poxa vida, o que eu vou fazer? Mas eu sempre conseguia, né, sobressair. No Inter eu sempre tive um privilégio a mais, talvez. Jogou demais. Jogou demais. Quem não viu o Daniel jogar, cara, foi talvez um dos grandes nomes daquele time de 92, que era, a gente já entrou também em 92 na Copa do Brasil, e era um timaço. Era um timaço. É aquela coisa, 92 foi um marco, né, que o Inter não ganhava nada há muito tempo, aí ganha 92, depois passa muito tempo também sem ganhar nada. Mas ficou meio ilhado aquele time, mas era um baita de um time. Deixa eu só pegar um gancho que tu falasse ali, de voltar para jogar no profissional, voltar para o Sub-20. Para o jogador hoje ainda, tu acha que tem acontecido muito com os guris, né? O Cadorini, o Questinha mesmo, sobem aí voltam, né? O Lucas Ramos até se machucou, o menino que se machucou também, tinha subido. Realmente afeta até o moral do jogador descer para a base depois de jogar no profissional, ou bem conversado, bem explicado, o cara não se abala? Eu acho que hoje está mais fácil de tu direcionar o atleta, dele tá com a cabeça melhor em relação a isso. É o que a gente estava falando no início. Se tiver uma boa assessoria, uma boa conversa, aí sim, com os diretores e treinadores, a equipe técnica do profissional e da base, e eles têm que saber que isso é um processo, né? E eu acho que o que facilita para tudo isso hoje são as grandes competições que a base disputa. Sim. Na minha época era só Campeonato Gaúcho. E Taça São Paulo, que era só final de ano. Tinha 3 competições, na verdade. Era Campeonato Gaúcho, aí época de férias, um pouquinho antes do meio do ano, tinha a Taça BH, e final do ano a Taça São Paulo. Hoje não, hoje tem várias viagens toda hora e tal. Então isso facilita, porque eles descem para fazer uma competição de Sport TV. Né? Sim, sem dúvida. Na minha época nem TV tinha, então era não tinha. Nem rádio, né? Não tinha nada. Ninguém cobria a base, né? Exatamente. Então, assim, hoje fica mais fácil de controlar isso. Mas eu acho que aí, mesmo assim, tem que ser muito bem conversado. Né? Tem que entender a cabeça do menino. Né? E o Inter, estamos falando de Inter porque foi minha casa, né, Leandro? Claro. E os grandes clubes todos têm. O Inter tem uma estrutura em todas as áreas, né, para dar um suporte para esses atletas, né? Então eu acredito que hoje consegue se controlar melhor isso, com certeza. Mas o jogador, tu acha que de alguma forma entende isso como um rebaixamento, entre aspas, assim? Puxa, tava aqui jogando Beira-Rio lotado, agora vou voltar lá, vou jogar no CT de Alvorada com meia dúzia de pessoas assistindo o jogo, ou tu acha que não, que isso passou realmente? Eu acho que não, hoje isso já passou, né? Lógico que eu acho que, de novo, né? Eu acho que tem que ser muito bem conversado para o atleta entender que ele está descendo para um jogo pontual. Né? O que vai abalar é se ele subir um jogo para o profissional e depois já vem para a base e é esquecido lá em cima. Aí vai abalar. Mas se for uma coisa, vai ter um Grenal no dia seguinte, né? Que nem o Cadorini aí jogou profissional, no outro dia estava jogando lá contra quem foi agora. São Paulo, né? Jogou Juventude e jogou agora também contra o Cuiabá, ele entrou também, né? Fez gol no Juventude, fez gol também. Não, mas é que ele jogou à noite no profissional e no outro dia, no meio sim. Em São Paulo, acho que foi. Sim, jogando contra o Palmeiras. Não, foi contra o São Paulo, perdão, tem razão. Contra o São Paulo. Desculpa, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, jogo da classificação, isso. Jogo da vaga. Foi um jogo que eu acho que foi 11 horas do jogo ainda. Então ele viajou de madrugada. Sim, o jogo foi de manhã. Não, loucura, foi loucura. Mas ao mesmo tempo é um menino que está buscando e isso motiva, né? Então eu acho que hoje é bem tranquilo isso. Eu acho que a cabeça do atleta, se for nesse sentido, ele consegue superar legal. Acho que consegue. Sobre 92, a conquista da Copa do Brasil, a gente tem naquele time, né? Eu digo time, tinha mais gente no elenco, mas digo, caras que entraram mesmo, que contribuíram de verdade, né? Tu, que era titular absoluto, né? O Pinga, que era a base, mas já era mais velho, né? O Pinga, enfim, base também, mas um pouco mais rodado que vocês, né? Aí tu tem o Caico, né? Que, enfim, entra e muda toda a final. E tu tem o Anderson também, né? O Anderson Alemão, volante, que também entra muito bem nas finais contra o Fluminense, né? Naquele momento, vocês, os mais guris, evidente, né? Tinham noção, assim, do tamanho que foi aquela conquista, né? Não.
Não tínhamos. Não tínhamos. Eu na verdade, assim, eu particularmente fui ter noção daquele tamanho, porque até então era uma competição que a gente precisava ganhar, que era importante para a nossa carreira, importante para o clube, né, que fazia tempo que o clube não ganhava competição a nível nacional e ponto. Né, não se imaginava a dimensão que isso tudo daria, né? Mas eu fui entender disso tudo, por exemplo, quando eu depois, 2 anos depois, eu fui campeão de novo com o Corinthians. Com o Corinthians. Uhum. Aí eu no Olímpico, né? No Olímpico. No Olímpico 1-0, gol do Marcelinho. Uhum. E aí eu pude perceber o quanto aquilo foi importante para o Inter, lá no Inter, importante para o clube, importante para a minha carreira, porque foi uma campanha, além da campanha ter sido muito boa, nós passamos por nós ganhamos de 4-0 do Corinthians, ou 4-1, 4-0. No Pacaembu, 4-0 no Pacaembu. 2 gols do Márcio, volante, Márcio Bittencourt, ex-Corinthians, né? Márcio Bittencourt, exato. Primeiro gol da carreira dele. Os primeiros gols da carreira do Corinthians. Então foi assim, e até hoje o Inter não conseguiu novamente ser campeão da Copa do Brasil. Uhum. Lá se não me engano, são 29 anos, agora rapidamente falando, acho que mais ou menos isso já. 92, né? Os bons a matemática aqui, vamos consultar a calculadora, né? Não pagar vários, nós dois juntos aqui, né? Mas e aí o Inter chega em finais 2009 com o Corinthians, né? E depois chega de novo também, enfim, não contra o Atlético Paranaense agora há pouco, e também infelizmente não conseguiu, né? Pra tu ver como, olha, não é fácil, cara. E todo ano, Leandro, todo ano que o Inter tá Parabéns, 29 anos, viu? Tá bem de conta de cabeça. Parabéns. Foi rapidinho, assim, fui meio no chutão, assim, mas deu certo. Não, e todo ano, quando o Inter tá na Copa do Brasil, ou chega em fases mais decisivas, vocês, os repórteres, a imprensa me liga para falar daquilo, então toda vez que me ligam me arrepia, porque, né, lembrado muito por essa conquista, e eu confesso, aquele 92 até a Libertadores de 93 ali foi o meu melhor ano como atleta profissional. Foi o ano que eu vivi meu ápice. Meu ápice profissionalmente foi aquele ano, né? E marcou, tanto que depois dali eu consegui rodar em bastante clubes aí. Mas no Inter, em nenhum outro lugar eu joguei que nem eu joguei no Inter. Isso, né, eu falo com toda certeza, porque realmente foi um ano de graça, de muito, muito desempenho favorável. E eu falo direto que eu sou grato ao Inter por tudo, né, meu? O Inter me formou como atleta, como homem, como ser humano e como treinador também, né? Então, 7 anos e meio trabalhando na base, então eu tive bem a certeza daquilo que eu queria ser e seguir, né? Então, eu devo tudo ao Inter e, graças a Deus, eu consegui dar a Copa do Brasil, a Copa Governador do Estado em 91 e 2 títulos gaúchos pro Inter. Acho que eu retribuí, fui vendido, então eu retribuí de alguma maneira, né? Não, e foi bem, né, Daniel? Porque era enfim, para quem não viveu a época, quem não lembra, era um tempo de vacas magras, né? Enfim, bom, grana o Inter nunca teve, né? A vida inteira o Inter não tem dinheiro. Sim. Isso é histórico. E tinha, então, conta com muita gente da base, e tinha naquele time também caras assim que foram extraordinários, né? Tinha um Célio Silva que era refúgio no Vasco e veio pro Inter e se tornou um xerifão, né? O Pinga que voltando. O Pinga que tinha voltado, olha, quase da aposentadoria, né? Depois que houve com o joelho dele em 87, naquele Grenal, né? O Pinga voltar a jogar foi um milagre. Tu tinha um baita de um goleiro, o Tato Fernandes, um goleiro paraguaio também, que jogou demais. Aí tu tem um camisa 10 que, pra mim, cara, olha, foi dos melhores camisa 10 que eu vi jogar no Inter. O Marquinhos, que jogava demais, era o cérebro daquele time, né, Daniel? Muita qualidade. Nossa, o Marquinhos era um gênio, velho. Jogava demais o Marquinhos. Tinha vindo do Atlético Mineiro, o Marquinhos, né? Isso, veio junto com o Gerson. Isso, e aí tu tem o Gerson, que tem uma história. Bom, o falecido Gerson, que infelizmente faleceu, ele quando era HIV positivo, né? Talvez tenha sido o primeiro grande caso do futebol brasileiro, assim, de grande repercussão de um atleta profissional que contraiu HIV, né? E mesmo assim, já. Às vezes debilitado pela doença, ele jogou demais naquela Copa do Brasil, né, Daniel? É verdade. E tinha toda essa questão humana também, de ter um cara assim que foi abraçado por todos vocês, né? Porque vivia um drama pessoal,
Então é um time com histórias extraordinárias dentro da equipe, dentro da conquista, né? E aí, como tu colocou, ainda tinha o Maurício, ponta direita, né? Maurício, o Caico também, que surge do nada daqui a pouco, também na final, né? O Luciano, que entrava. Não, o nosso grupo, ele se fechou muito. Uhum. A gente tinha uma liderança muito forte também fora de campo, que era o Antônio Lopes, né? Uhum. E a comissão era um cara... tinha o jeito dele de trabalhar, turrão e Delegado tal. Lopes, Delegado Lopes. Delegado, volta e meia ele dava voz de prisão para alguém lá, mas tudo bem. Mas o pessoal entendeu muito bem a metodologia dele de trabalho. Ele era um cara exigente pra caramba, cobrava muito. A gente dá depois que passou, a gente dava muita risada, né? Porque ele fazia o trabalho tático, as movimentações ofensivas e ele botava os 10 titulares contra 2 reserva, né? E aí tava lá no Campo A, lá dentro do Beira-Rio, tocava pra cá, tocava pra lá, pra um gol, e ele virava assim, meu time joga por música. Eu digo, 10 contra 2 agora. Mas aquilo, lógico, não era a quantidade, né, que tinha no time de baixo, era para tu assimilar bem as movimentações e as jogadas, e dava muito certo. E eu não faço 10 contra 2, mas eu gosto muito do trabalho tático, voltado hoje como treinador, voltado muito do que eu aprendi com ele, os pequenos jogos, por exemplo, que eu aprendi com o Mário Sérgio, quando fui treinado por ele no Corinthians, saudoso Mário Sérgio, a questão de vestiário, de trato, de trazer o grupo, muita coisa do Abel. O Abel é um paizão, né, cara? O Abelão é sensacional, né? Então, a questão de enxergar jogo, de olhar, observar como o adversário tá, como o meu time tá e tal, eu aprendi muito com o seu N. Andrade. Então, eu procuro teve uma turma boa também. Poxa, eu procuro trazer algumas memórias, assim, desses grandes treinadores, né? Lógico que tu pega uma coisa, um pouco de cada um, né? De vários que eu tive. Mas esses que me salienta mais, que eu trago, que eu acho que faz um completão aí do Daniel que eu busco fazer nas minhas equipes. Nossa, sensacional. Professor, agora é o seguinte, né? Encarar as finais do acesso, né? Já tá na primeira divisão, isso é certo. Agora tá esperando o Guarani de Bagé ou Avenida, né? Eu desconfio que pela distância seja mais fácil pegar a Avenida do que o Guarani de Bagé, porque Frederico Westphalen a Bagé deve dar o quê? Uns 2 dias de viagem, mais ou menos, né? É longe. Se não me engano, são umas 6 horas. Só 6? Mais pertinho. A gente tá aqui em cima, sai cortando o Rio Grande aqui, não sei por onde, não me pergunte. Mas vocês é o time que mais vai viajar ano que vem, né? Com certeza. Com certeza. Na divisão de acesso, nós só perdíamos pro Tupi, que é aqui do lado, aqui, de Criciúmal. Aí tu imagina o Gauchão, que a parte de cima aqui não tem ninguém na Série A, né? Vai ser nosso. Vai rodar bastante. Na divisão de acesso, Leandro, a viagem mais longa nossa foi daqui nós ficamos em Pelotas, mas o nosso jogo das quartas de finais lá em Rio Grande. Até Pelotas deu 10 horas e meia, velho. Nossa senhora, cara. Esse é o Rio Grande, né? Esse é o Rio Grande. Mas falando dessa conquista aqui, eu me sinto muito grato e orgulhoso por a gente ter conseguido esse acesso. A comunidade, a cidade, a direção de Frederico Westphalen merece. A gente sabe que tem a questão da distância e tal, mas o pessoal aqui, eles trabalham com amor, com uma coisa que hoje em dia no futebol é muito complicado e difícil de encontrar, que é a palavra, a honestidade, o caráter, as pessoas aqui, a direção do clube, é a 4ª vez que eu volto para cá, né? Na verdade, 3 vezes e meia, porque ano passado nós interrompeu na 3ª rodada. Então, eu me sinto muito bem aqui e fico muito lisonjeado em ser o comandante da equipe que levou novamente a União para a Série A do Gauchão, ainda mais com a campanha dessa, né, Leandro? Nós estamos hoje com 18 jogos, só perdemos uma na primeira rodada, ganhamos 11 e empatamos 6. Então, isso já é... Na história da divisão de acesso, do clube nem se fala, né? A maior campanha da história. E da divisão de acesso também é a maior campanha da história da divisão de acesso. Então é orgulho para todo lado. Agora é esperar o que vem do lado de lá, né? Para a gente tentar buscar o título, que é a cereja do bolo para coroar toda essa campanha aí. Né?
Domingo agora, né, 15h30, lá na Pedra Moura, né? Perdão, Estrela d'Alva, Guarani de Bagé e Avenida. Então define, né? Quem foi 1-1 o primeiro jogo, se não me engano, né, Dani? 1-1, né? Isso aí, quem ganhar tá na final com o União Frederiquense. Já tem datas das finais? Já. O primeiro jogo é 24 e o segundo 28. É quarta e domingo. Mas em seguida agora já, então, já emenda um atrás do outro. Pois não tem mais muita data, né? O Gauchão começa em janeiro. Em janeiro, então tu tem Natal e Ano Novo aí no meio do processo, até tu dá um descansinho pra turma e já retoma, né? Nem vai ter muito tempo para descansar, uma semana, 10 dias, sei lá. Então é muito rápido tudo. Então tem que acelerar o processo agora. É verdade. Daniel, obrigado pela gentileza, boa sorte para ti nas finais, cara. Estamos torcendo por ti. Tu é um baita no cara, foi um baita lateral, baita jogador da base do Inter também. E tomara aí que tenha um futuro brilhante ainda como técnico, tá recém iniciando a carreira, tem um caminho muito longo pela frente, né? Mas todo sucesso do mundo para ti, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado, Leandro. Satisfação, prazer falar contigo e participar do programa aí, velho. Abração, com Deus. Grande abraço. Obrigado, Dani.